Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. E hoje nós vamos falar sobre quando um espírito nos abraça por trás. Vamos falar sobre a ocorrência de casos assim. Então, o que nós precisamos entender com relação a isso? São 3 pontos importantes. E nós vamos primeiro exemplificar a situação, tá? Deixa eu desenhar aqui uma escada. Vamos fazer uma figura sentado na escada. O primeiro ponto para entendermos essa situação é que essa figura, essa pessoa, tá? Aqui não é o espírito, aqui é uma pessoa viva, encarnada. Ela vai estar no momento fragilizada. Precisamos entender isso. Então, um espírito vai se aproximar dessa pessoa. O espírito geralmente desencarnado, um espírito pertencente a uma pessoa que faleceu, ele tem esse formato ovoide, uma massa energética nesse formato. Mas, em razão da sua vontade, do seu desejo, ainda com ligação na matéria, mesmo desencarnado, mas com algum tipo de ligação na matéria, ele pode, através da manifestação da sua vontade, ganhar novamente os traços de como se fosse um corpo material, o formato de um corpo que tinha. Então, dessa forma ovoide, esferoide, ele vai novamente, deixa eu desenhar aqui, ganhar a forma, mas em energia ainda, tá? De um corpo humano normal, como ele tinha, como era a forma dele em vida. Então, ele vai chegar por trás de alguém, de uma pessoa, e vai dar um abraço por trás, tá? Esse tipo de ocorrência é muito comum. E nós vamos entender quais os motivos que levam a ela. O primeiro fator é essa pessoa que vai receber o abraço, ela está viva, claro, e vai estar fragilizada. Ela vai estar passando por um momento, uma situação difícil. Na maioria dos casos, essa situação difícil, esse momento difícil que vai levar essa pessoa a se encontrar nesse estado, vai ser justamente a morte de uma pessoa próxima, de um ente querido, de um parente, desse espírito que veio e deu o abraço por trás, tá? Esse abraço por trás, como que é? Como que nós podemos caracterizar ele? Então, esse espírito, que era a forma de energia, em razão da sua vontade, ele adquire de novo traços humanos, normais, do corpo que ele tinha, e ele chega por trás da pessoa, passa o braço, geralmente na altura do peito, levando a mão no coração dessa pessoa que ele quer abraçar. E a outra mão ele abraça também. Então ele cruza as duas mãos sobre o peito da pessoa, onde uma palma da mão encosta no coração, tá? E geralmente ele vai falar também alguma coisa. Nós vamos sentir uma vibração dele querendo se comunicar. O interessante é que essa ocorrência, essa situação pode acontecer nos sonhos. E também pode acontecer quando estamos despertos. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior de sentir a presença de espíritos e pode sentir um espírito abraçando por trás, tá? Primeiro fato, para ocorrer isso, a pessoa se encontra num estado fragilizado, enfrentando uma situação difícil que provavelmente é a perda do ente querido, a perda do ente que esse espírito pertence, tá? Outro ponto importante que nós precisamos entender. Esse abraço por trás é como se o espírito estivesse forçando o contato
como eu disse para vocês, cruzando as mãos no peito da pessoa, tá? E tentando expressar o seu amor, os seus cuidados para com essa pessoa, no sentido de que vai ficar tudo bem. Então a pessoa que receber esse abraço pode sentir o espírito falar para ela: não se preocupe, eu estou aqui, vai ficar tudo bem, a vida não acabou. E outras palavras pessoais que o espírito pode dizer a ela também. Mais uma vez, isso pode ocorrer no sonho ou pode ocorrer com a pessoa acordada, desperta, tá? E o terceiro ponto importante que nós precisamos entender sobre isso é que esse abraço por trás desse espírito, às vezes ele se dá em razão de um sentimento de culpa, de um sentimento de remorso, tá? De um sentimento de arrependimento que esse espírito carrega para com essa pessoa, no sentido de que deveria ter passado mais tempo com ela, deveria ter dado mais atenção a ela, deveria ter aproveitado melhor a vida com ela. E também, às vezes, essa culpa, remorso e arrependimento pode ser em razão de alguma discussão, algum desentendimento que tiveram em vida. E aí, no mundo espiritual, quando nós adentramos no mundo espiritual, na forma de um espírito desencarnado, sabendo que não vamos mais regressar à matéria, pelo menos no corpo que tínhamos, então algumas coisas ficam claras para nós, tá? Nós geralmente sentimos culpa mesmo, arrependimento de não ter aproveitado mais a vida, principalmente do lado daquelas pessoas que amávamos. E com relação a se houve algum desentendimento, às vezes o espírito até pode pedir desculpa. E também demonstrar esse cuidado: ó, eu vou ficar do seu lado, pelo menos por um tempo, até você melhorar, até você sair desse quadro de tristeza. Estou aqui. Esse abraço por trás, ele demonstra esse carinho do espírito para com a pessoa. E como eu disse, pode estar envolvido esses sentimentos também. Geralmente por não ter sido tão presente assim na vida dessa pessoa, tá? Então, muitas pessoas têm dúvida com relação a isso. Sonhei que o espírito do meu pai, o espírito da minha mãe, que já faleceu e veio e me deu um abraço por trás. O tempo de desencarne do espírito não importa, não importa, pode ser recente, geralmente é recente, geralmente, mas pode ser já que venha de um tempo. Então a dúvida das pessoas é: o que significa isso? Mas, na verdade, é um modo errado de se perguntar o que significa isso. Porque essa ocorrência realmente aconteceu. A presença da pessoa, mas agora em espírito, em estado de energia, houve. Seja nos sonhos, seja com a pessoa desperta, e esse abraço realmente aconteceu. Então o significado de um abraço é isso, é demonstrar esse carinho, esse cuidado, essa atenção, esse afeto, e às vezes pedir um desculpa, arrependimento por relação a ter passado mais tempo com essa pessoa, a ter aproveitado melhor a vida ao lado dela. Então, na verdade, não é o que significa, mas como isso se dá, como aconteceu. É possível? Sim, é possível. O espírito, como eu disse para vocês, geralmente é nesse formato de uma massa ovoide de energia, em razão da sua vontade, de expressar a sua vontade, a vontade de abraçar, de apertar a pessoa, de mostrar carinho, de matar a saudade, ele ganha os traços que tinha quando em corpo aqui na matéria. E essa ocorrência é real. E muitas pessoas relatam tal acontecimento. Como eu disse para vocês, geralmente com relação a um desencarne recente. O espírito vem se despedir, matar a saudade, deixar alguns conselhos, pedir desculpas, mas pode acontecer com espíritos também já desencarnados há algum tempo. O tempo no mundo espiritual é diferente aqui na matéria. Mas tais ocorrências
Elas podem acontecer com qualquer pessoa. Geralmente, quando a pessoa está desperta e sente isso, é porque ela tem uma maior sensibilidade com relação ao mundo espiritual. Mas se não, pode ocorrer no sonho, onde o nosso corpo em repouso, o nosso espírito ganha mais força, e aí nós podemos realmente sentir isso com mais vida, de uma forma mais lúcida até. Qualquer dúvida que tenham ficado, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Gostaria que, se você viveu experiência assim, com relação a alguém próximo a você, um parente, um ente que desencarnou, e aconteceu justamente isso, em um sonho ou você desperto, esse espírito apareceu e te abraçou por trás, falou algumas coisas no seu ouvido, relata nos comentários, explica o que aconteceu, como aconteceu. Outras pessoas vão estar lendo, vão estar ganhando coragem também para relatar as experiências que tiveram. Muitas pessoas vivem isso e não acreditam que isso possa ser real, apesar de terem vivido. Ou não querem contar com medo de que as outras pessoas possam debochar delas, podem chamar elas de loucas. E eu estou aqui justamente para falar que isso é real e que isso é possível e você não está louca. Que o Espírito realmente esteve presente ao seu lado, falando com você, abraçando você, demonstrando carinho para com você. Que ele queria que fosse diferente, mas agora não é mais possível. Então acredite, deixa o seu relato nos comentários, mostra para as pessoas que isso é possível, que isso pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer um de nós. O mundo espiritual nos cerca, está em todo lugar. E quando nós queremos, nós podemos sentir o mundo espiritual em nossa volta. Nos preenche. E assim também os espíritos no mundo espiritual sentem a nossa presença. E podem vir e nos dar um abraço. Tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o nosso próximo vídeo.